Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos debatem. Eu vou trazer aí um assunto à tona, né? Nessa semana, né, a gente teve o jogo São Paulo 2, Botafogo 2, e o Zubeldia discutiu lá, né, com um membro da imprensa, lá, o Gabriel Sá, e eu queria, nesse vídeo, discutir um pouco o papel, a atuação da imprensa, desses canais segmentados, e que algumas coisas aí, umas observações aí e opiniões que eu tenho, né? Aqui no nosso canal, né, quando a gente fez esse canal, eu conversei com o Cadu, né, e eu, né, tô mais aqui no YouTube, né, o Cadu, ele faz mais vídeo lá em outra rede, então eu apareço mais aqui, e aí quando eu conversei com ele, quando a gente começou a montar, eu sempre coloquei para ele assim, cada um tem a sua opinião, né? Não é o canal que tem uma opinião. Ele tem uma opinião, eu tenho uma opinião. Às vezes nós concordamos, algumas vezes discordamos. Ele é muito mais emocional nas opiniões, eu pondero mais, eu penso melhor. Por isso que eu não gosto de fazer vídeo logo após o jogo, né? Com a cabeça quente do jogo, com vitória, com derrota, empate. Eu prefiro passar, né, deixar o dia seguinte, ver as situações, né, para não falar bobagem, né, tipo, discutir a alteração de jogador, vai que o jogador está machucado, então vamos procurar saber. Então eu prefiro fazer assim. É uma maneira eu me sinto melhor fazendo isso, para não falar besteira, tal. Eu me exalto durante o jogo, normal, eu tenho a minha forma de torcer. E aí, né, a gente viu essa semana que o Zubeldia discutiu, então, lá com um jornalista. Então, assim, qual que é a minha opinião? É, eu acho que esses jornalistas mais jovens, eles querem fazer muito mais do que perguntar, né? Eu acho que numa entrevista, a função do repórter é perguntar. Tudo bem, ele fez uma pergunta, o Zubeldia não quis responder a pergunta, acho normal ele não querer. Do Bedinho, acho que só não precisava chegar e depois apontar, falar que o cara era palmeirense, corintiano. Acho que isso aí já acho que ele exagerou. Mas assim, você vê que esses novos jornalistas, né? Eles dão a opinião deles, eles às vezes parabenizam pelo resultado, que eu acho meio escroto isso. E aí eles fazem a pergunta. Eu acho que assim, acho que tem que fazer a pergunta e já era, certo? Eles querem comentar e perguntar depois. Então, e aí você vê que, assim, já entrevista já acho meio chato já. E ainda com perguntas demoradas, às vezes a pergunta é mais demorada que a resposta do treinador, né? Então, acho bem ruim, assim. Aí acontece, então eles têm que saber o papel, né? Ou eles são comentaristas ou são repórteres, não dá para fazer os dois, né? Essa é a primeira questão. Há um grande desentendimento hoje, né, coletivo, entre jornalistas, ex-jogadores, influenciadores, né, vamos dizer assim. E qual que é a minha opinião? Os jornalistas acho que sempre tiveram divergência entre eles, né? Eu acho normal, acho até saudável ter divergência, porque todo mundo falando a mesma coisa também, acho que não teria graça nenhuma e não faz sentido todo mundo ter a mesma opinião. É que hoje aparece muito mais por causa da internet, por causa das redes sociais. Mas eu lembro quando eu era pequeno, lá, moleque ainda, assistia lá Mesa Redonda, aí tinha aquela porcaria lá, chamava porcaria, um programa de Milton Neves, e os caras tinham divergências. Você via que tinha divergência, mas só que, como ficava restrito à televisão, à mídia impressa, não aparecia muito. Hoje é muito mais fácil. Então, acho natural ter. Com relação a influencers, a canais, qual que é a minha opinião? Eu não entro em nenhum grupo, tá? Eu vejo que esses canais têm clube de membros, grupo de WhatsApp e tudo mais. Por quê? Porque eu acho que não é saudável para o São Paulo, tá?
você ter torcedor e ter subtorcida, né? Então tem a torcida do canal do Arnaldo Tironi, né? Eles organizam lá, eles falam que tem um setor lá do Morumbi que eles vão. Então, caras concordam com ele. E assim, eu assisto os vídeos dos caras, mas assim, se você vê que tem gente que assiste que tem, é tipo uma religião. Então, tudo que os caras falam é verdade. Dão amém. Aí eu acho meio complicado. Aí os caras que assistem esse canal não gostam do que assiste o do blog do São Paulo, não gostam do que assiste lá o tal do Barolo, né? Então, assim, cada canal tem a sua segmentação. Acho normal, porque as pessoas têm opiniões diferentes, têm pontos de vista diferentes, têm maneiras diferentes de trabalhar. Beleza. Mas você vai criando subtorcidas, né? Então, o cara que assiste os vídeos do Arnaldo Tironi não gosta dos caras lá que vê lá o blog São Paulo, lá o Zanqueta. Os caras que do Barolo aí e tal, e aí fica essa guerrinha, né? E eu acho que, como torcedor do São Paulo, ter guerrinhas entre os torcedores não contribui nada, né? O que eu vejo assim, é muita gente em seus vídeos, eu não gosto, por exemplo, tipo, o estilo lá do Barolo, eu não gosto, tá? Sinceramente, eu não gosto. O cara lá raivoso, puta, eu acho super desagradável você ficar vendo um vídeo com um tiozinho lá, um cara, né, homens aí, não só ele, tá? Outros também, homens aí de mais de 40 mais de 50 anos de idade, dando chilique, brigando, sabe, xingando, né? E assim, e você não vê uma solução, eles não dão uma ideia, não tem uma ideia produtiva para o São Paulo melhorar. É só reclamação. Tanto é que você vê que os vídeos dos caras são muito mais vistos quando o São Paulo está em momentos ruins do que em momentos bons. Então, os caras se alimentam e se retroalimentam de notícias ruins do São Paulo. Eu realmente, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu assisto outros, né? Eu assisto lá o Arnold Noura, eu muitas vezes discordo também do que eles colocam, porque eu acho que eles são jornalistas, assim, não são aqueles jornalistas muito antigos, mas também não são jornalistas jovens. Eu acho que a maneira de fazer jornalismo dos caras ainda é um pouco melhor, né? Mas também discordo de muita coisa. Eles, às vezes, execram jogadores, protegem muito jogadores, né? Tem uma coisa assim, e eu acho normal, os caras, além de jornalistas, torcem pro São Paulo, então, tá. Assisto os vídeos do blog do São Paulo, mas eu só assisto os vídeos que ele pode notícia. Não gosto dos vídeos pós-jogo, por exemplo, deles. Eu não gosto da análise do jogo do blog do São Paulo, tá? Sinceramente, eu acho muito fraca a análise lá. E agora eles colocam também membros, eu não gosto disso. Tem uns vídeos lá também que participa membro, tal, não gosto. Gosto muito das notícias, tal, porque o Zanqueta lá, ele é bem relacionado com a direção, tudo mais. Você vê que tem notícias consistentes, tudo mais. Para efeito de formação, acho bem legal. E eu vejo que, né? Aqui no nosso canal, tá? A gente não tem ainda muitos inscritos, tudo mais, mas nós somos torcedores realmente comuns, né? Eu, por exemplo, quando eu vou no estádio, eu só vou em setor de arquibancada, principalmente no setor popular. Tudo bem, setor popular tem um pessoalzinho lá que é corneta pra caramba, mas eu não me sinto bem indo em é, cadeiras cativas, tudo mais, lugar que já é mais elitizado, porque, na minha opinião, futebol é pro povo, futebol, o ingresso tem que ser barato, é, muitas coisas aí, né? Aí é uma opinião fora do futebol. Acho que quando a classe média, média alta, né, principalmente, e a classe alta começa a querer se apossar de coisas que são populares, você estraga, né? Os estádios ficam frios, né? Você vê alguns times aí, o estádio ele é muito parado, né? Não tem uma festa, não tem uma energia mesmo, assim, de quem gosta realmente do time, né? O estádio vira um cinema, né? Você assiste lá, compra, né? Aí muita gente acha que está comprando a vitória do time e é isso, né? Parece um cinema, parece um teatro, parece um shopping center, né? Estádio para mim não é isso. Estádio eu acho que você tem que ir lá no estádio, você tem que passar raiva, você tem que dar risada, você tem que acompanhar, torcer, né? Nos 90 minutos você tem que apoiar o time sob qualquer hipótese.
tomar chuva, velho, para mim essa é a energia do estádio. Né? Então, não gosto desse tipo de elitização e tudo mais. Então, o que que eu vejo? Há uma grande segmentação de fato, né? Tem uma espécie de guerra mesmo entre torcida e subtorcida. Não sei se acontece isso com torcedores de outros times, mas na minha opinião, eu torço para o São Paulo. A minha torcida é para o São Paulo como instituição, né? É, não torço para jogador, não torço para técnico, não torço para torcida. Essa que é a minha opinião, né? E você vê que alguns segmentos realmente eles é o que eu falei, eles se alimentam. Por exemplo, vou dar um último exemplo para fechar o vídeo aqui. Quem acompanhar mais São Paulo deve ter visto o teor das algumas entrevistas que são dadas, né, ou que são feitas em alguns momentos do São Paulo. Por exemplo, o Arquibancada Tricolor, que é um até que eu também assisto e tudo mais, mas eu tô ficando meio, sabe, meio assim com algumas coisas que eles fazem, né? Que até foi um membro, né, o Gabriel Said lá, e ele que discutiu o episódio essa semana. Eles fizeram o São Paulo lá com problemas, né? Uma má fase. Aí faz uma entrevista com o Santilon, sendo que eles massacravam o Santilongo quando ele jogava, falavam que não era jogador pro São Paulo. Pra que você vai fazer entrevista com o cara? Pra falar que ele não era aproveitado no São Paulo? Sabe aquela coisa de geração de crise? O André Hernan, que é um porta-voz aí da direção de São Paulo, de parte da direção de São Paulo, me faz uma entrevista com o William Gomes, fazendo com que o William Gomes seja um coitadinho, tadinho do William Gomes. Ele um dia quer voltar para o São Paulo. Tá bom. Ele foi muito aproveitado? Não. Mas ele teve chance? Teve. Ele arrebentou, arregaçou nos jogos que ele jogou? Ele jogou bem um ou outro jogo. Né? O São Paulo precisava urgentemente de dinheiro? Sim, precisava. O São Paulo estava devendo salários. Né? Vendeu mal? Vendeu mal, porque quem está em desespero vende mal. Né? Agora, a parte que os 50 mil reais que ele ganhava no São Paulo ter virado 50 mil euros, que ele está ganhando muito mais na Europa, mesmo sendo um reserva que quase nunca entra, tá? Lá ele também não está sendo aproveitado. Aí alguns já tem a teoria, né? Ah, porque o técnico do Porto também é argentino. Então, o William Gomes, no auge aí da sua existência, ele é perseguido por argentinos, né? Tadinho dele, que no Porto também ele entra 10 minutos, tem jogo que ele não entra, né? Coitado dele, né? Certo? Então, fizeram uma vitimização aí. Então, você vê que e o André Hernan, né? O mesmo que defendia no final do ano passado a demissão do Dia e sugeriu o Pedro Caixinha, né? São Paulo, porque ele é um técnico, o Pedro Caixinha, segundo ele, era melhor que o Zubeldia. Você viu o trabalho que o Pedro Caixinha fez no último ano no RB Bragantino e o trabalho que ele fez no Santos, foi demitido essa semana do Santos. Né? Então, tem caras assim que você vê que trabalham contra, ou tem alguma coisa dentro, né? Então, produzem coisas para cutucar mesmo, para desestabilizar e para, né? E tem, lógico, né? Eu nem vou falar sobre ex-jogadores, que eu também tenho uma opinião meio assim. Tem ex-jogadores que são bons comentaristas? Tem, né? Mas eu não entra na minha cabeça assim. Eu acho que tem que ter um ou outro ex-jogador, até para dar visão de dentro do campo, sim. Mas eu acho que é um exagero, né? Muitos aí jogadores estão com cheio de dinheiro e tira um espaço aí de pessoas aí, jornalistas que nunca jogaram futebol, mas acompanham futebol, gostam de futebol, têm competência para falar de futebol, porque não é porque você fez algo que você falar bem, ou você não fez, você não entende, né? Se for assim, então a gente só pode falar das áreas que a gente trabalha, ou que a gente fez numa faculdade, ou que a gente atuou, né? E eu acho que não funciona assim, né? Então, tem alguns jogadores aí, que eles fazem, né? Que é bem claro. Eles defendem muito técnicos brasileiros porque são amigos deles, às vezes já foram empresariados, né? Os dois tiveram o mesmo empresário e tudo mais, tem aquele contato, e aí eles detonam, né? Algum técnico, principalmente estrangeiros, né? É muito mais fácil de se criticarem estrangeiros, reparem isso nas críticas deles,
né? Os amiguinhos dele, eles não detonam, né? Certo? Então, e é o que eu falo, se eles querem atuar tanto no futebol, eles sabem tanto de futebol, por que que eles não atuam no futebol de verdade? É muito mais fácil ficar lá, né, na sua, alguns jogadores, né, na sua cadeirinha gamer, lá e falando um monte de coisa, lá no estúdio com ar-condicionado e falando, né? Por que que eles não viram técnico, dando estudo para virar técnico, não vão virar dirigente? Vai lá pro campo, então, se eles têm ideias tão boas, né? Vocês veem aí, tem um time aqui no Brasil que o presidente agora era comentarista e falava que era um puta comentarista e tudo mais. Veja lá como ele está presidindo esse time, tá? Então, por que que eles colocam, né? Os caras já estão podres de rico, aí vai lá na televisão para falar um monte de porcaria, vem na internet para falar um monte de porcaria, né? Vai gastar seu dinheiro com outra coisa, então, vai passar lá, fingem que torcem e tal, né? Eu tô nem aí, né? São mais chegar desses conselheiros aí que destroem os times aí do que com o time de futebol. Não estão nem aí pro São Paulo, para qualquer outro time, falando no geral. Certo? Então, pessoal, esse vídeo aí é mais uma opinião, até um desabafo sobre essa situação, porque realmente incomoda, né? A nossa subdivisão de torcida, pessoas aí que influenciam e falam muita porcaria aí, e muita gente toma aí como verdade, né? E aqui no nosso canal, mesmo que a gente não tenha muitos inscritos, a gente tenta fazer algo digno. Eu, pelo menos, estudo, leio muitas fontes para poder emitir alguma opinião, tá certo? Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo.